A viagem começa na antiga cidade de Molfetta, que data do século X. Em Alberobello, existem centenas de construções cônicas chamadas trulli, que são exemplos da arquitetura popular da Itália. Do outro lado da bota está o exuberante Parque Nacional de Sila, que foi fundado em 1997. Ao norte, com vista para a costa amalfitana, fica a cidade de Salerno, que foi conquistada por vários países até ocorrer a unificação da Itália em 1871. Mais ao norte se situa Pisa, lar de um dos principais complexos arquitetônicos do mundo, a Praça dos Milagres, que inclui a famosa Torre Inclinada. O destino final é o vilarejo de Portofino, considerado um dos lugares mais bonitos da Riviera Italiana. No litoral de Molfetta fica a Torre Calderina, construída no século XVI para defender a cidade de ataques de piratas, sarracenos, turcos e espanhóis. É um dos melhores exemplares de torre de vigia. Elas eram posicionadas de forma a manter contato visual com a torre seguinte e com o castelo no continente. Acender fogo no terraço indicava a aproximação de inimigos. No século seguinte, as torres ganharam sinos que eram tocados com um martelo. Foi daí que surgiu o termo torre-martelo. A cidade portuária de Molfetta tem um longo passado, pois data do período Neolítico. O primeiro documento que menciona a cidade é do século X. No século XI, os normandos chegaram e o porto prosperou como ponto de embarque de peregrinos que iam para a Terra Santa, além de cavaleiros que participavam das cruzadas. Essa prosperidade estagnou quando os aragoneses da Espanha chegaram e, em 1529, saquearam a cidade. A recuperação demorou, apesar de a frota pesqueira ter ajudado a reconstruir a economia. Agora, Molfetta atrai muitos turistas em busca de riqueza arquitetônica, das praias e dos frutos do mar. No salto da bota fica Alberobello. De longe, parece mais uma cidade típica e antiga. Mas em 1996, ela foi declarada Patrimônio Mundial da Unesco. O motivo? Estas impressionantes construções cônicas chamadas trulli. Elas são um exemplo extraordinário da arquitetura popular italiana. Os trulli foram projetados para enganar as autoridades e evadir impostos. O senhor feudal transferiu os camponeses para cá no século XVII para derrubar a mata e cultivar a terra. Para burlar as leis fiscais, era importante que Alberobello não se tornasse habitada de forma permanente. Então, as pessoas tinham que morar em trulli, que eram construções agrícolas. Como eram temporárias, podiam ser desmontadas rapidamente se necessário. Por fim, a cidade foi oficializada e os trulli puderam se tornar permanentes. Alberobello é a capital dos trulli. Aqui, cada casa tem um formato. Às vezes, as casas se comunicam e formam um complexo, enquanto outras têm 2 andares. Quase todas têm um telhado cinza e cônico. A estrutura garante uma excelente climatização, fresco no verão e quente no inverno. Nos arredores, os trulli ainda são construídos como armazéns ao lado de outros trulli centenários. Uma das cidades mais importantes desta região da Itália é Lecce, que, como tantos lugares, data do período pré-romano. No entanto, o auge de Lecce foi no século XVII, deixando um legado de belas construções barrocas. Ela era considerada a Florença do Sul.
As ruas formam uma espécie de teia e se originam em praças, oferecendo aos turistas estilos arquitetônicos bem diferentes. Boa parte da cidade foi construída com a pedra de Lecce, um tipo específico de calcário que está entre as principais exportações do local. É um material de construção valorizado por ser muito macio e maleável. Sendo assim, a pedra também é boa para esculpir. Após a queda de Roma, a cidade foi dominada por normandos, sicilianos e depois por espanhóis, que no século XVI construíram um castelo impressionante para proteger Lecce do Império Otomano. Como em tantas cidades, o passado muitas vezes é enterrado à medida que novas construções substituem as antigas. No centro da cidade só restou uma parte do anfiteatro romano do século II, construído a mando do imperador Adriano. O anfiteatro comportava mais de 25.000 pessoas. Apesar de agora estar cortado pela metade, ele ainda é usado para todo tipo de evento e apresentação. Como falta aeroporto nesta parte da Itália, o helicóptero vai reabastecer num pequeno heliporto de uma fazenda, destinado a aeronaves que estão de passagem. Agora a viagem ao longo da costa pode continuar e desbravar o antigo passado greco-romano desta região. Séculos antes de os romanos colonizarem esta parte da Itália, ela tinha sido habitada pelos gregos e boa parte da cultura deles foi absorvida pelos romanos. Aqui, perto de Metaponto, existem fragmentos desse passado grego. Estas são as ruínas do Templo de Hera do século VI a.C. O templo tinha 32 colunas dóricas de calcário, mas só restaram 15. Elas são o cartão postal mais impressionante de Metaponto. Também são chamadas de Távola Paladina, já que os cavaleiros paladinos se reuniam aqui antes de irem para as cruzadas nos séculos XI e XII. O templo foi inicialmente atribuído ao culto a Atenas, a deusa da sabedoria. Mas o fragmento de um vaso achado durante as escavações arqueológicas de 1926 revelou um ritual dedicado a Hera, a deusa das mulheres, da família e do casamento. Em 1961, o templo foi cuidadosamente restaurado. Ali perto se encontra a cidade grega de Metapontum, que deve ter sido fundada por volta do século VII a.C. e foi importante na chamada Magna Grécia. Foi nesta cidade que o filósofo e matemático grego Pitágoras morreu por volta de 500 a.C. No entanto, no século III, a prosperidade de Metapontum mudou. Como a maioria das colônias gregas, eles estavam preocupados com a expansão de Roma. Portanto, quando Aníbal invadiu, os cidadãos rapidamente sucumbiram à tentação de aceitá-lo como um salvador. Metapontum recebeu o exército de Aníbal, que usou o local como base para invadir a Itália e Roma na Segunda Guerra Púnica. Depois de sofrerem uma derrota desastrosa para os romanos na Batalha do Metauro, os cartagineses foram obrigados a deixar Metapontum, assim como a maioria dos habitantes, para se salvarem da vingança de Roma. A cidade ficou praticamente abandonada, até que séculos depois foi descoberta e aos poucos escavada e protegida, incluindo o teatro, as enormes colunas do Templo de Apolo, a Ágora ou Praça do Mercado, um forte romano e muitos outros templos. Agora é um parque arqueológico aberto ao público. Com o sol se pondo, a viagem atravessa o Golfo de Tarento e entra em Rossano, na região da Calábria. O centro histórico se situa num pequeno planalto de frente para o mar e para a Cidade Nova. Rossano é uma cidadezinha antiga que, ao longo dos séculos, foi controlada por uma série de países e dinastias, incluindo romanos, góticos, bizantinos, normandos, os Hohenstaufen da Alemanha, os reis de Nápoles e da Espanha
2 famílias nobres italianas, até que, por fim, foi incorporada a nova República Italiana unificada em meados do século XIX. Durante o passado conturbado, Rossano produziu 2 papas. Está escurecendo e a viagem segue para o oeste rumo à costa e ao aeroporto de Santa Eufêmia. O percurso passa pelo Parque Nacional de Sila, que foi fundado em 1997, e se estende por cerca de 75 mil hectares, incluindo um lado do Lago Cecita, um reservatório criado em 1951 para fornecer água aos agricultores da região. Enquanto o helicóptero desce rumo à costa, um grande banco de nuvens baixas se formou ao redor das montanhas, criando uma vista espetacular com o pôr do sol. Por sorte, há espaço entre as nuvens e dá para ver o solo e descer com cuidado até o Aeroporto Internacional de Lamezia Terme. Com o aumento das viagens aéreas e do turismo na região da Calábria, foi construído um novo aeroporto perto da autoestrada litorânea. O Lamezia Terme foi inaugurado em 1976 e agora recebe cerca de 2,5 milhões de passageiros de toda a Europa, a maioria turistas. Ao longo da costa das regiões da Calábria e da Campânia, existem cidadezinhas e vilarejos voltados para o mar Tirreno. As antigas vilas de pescadores agora atendem ao influxo de turistas. Estas são Campora San Giovanni e Coreca. Ao longo da costa, as montanhas mergulham no mar e separam os vários balneários pequenos. O litoral também conta com vilarejos no topo das montanhas. Alguns estão empoleirados de forma precária em rochedos, mas têm uma vista deslumbrante do mar. Outros têm vista para o Cabo Palinuro. Embaixo das falésias calcárias e em baías escondidas, existe uma série de cavernas espetaculares. Rumo ao norte da costa, a viagem passa por Salerno, com vista para as grandes montanhas da bela costa amalfitana. Após a queda do Império Romano, Salerno, assim como tantas cidades italianas, foi conquistada por vários países. Depois, governada por famílias poderosas, até a unificação da Itália ser concluída em 1871. No século seguinte, ela foi palco da Operação Avalanche e da invasão da Itália pelos aliados em 1943. Durante alguns meses, também foi a sede provisória do governo do Reino da Itália. Agora, Salerno é uma cidade moderna e próspera, que atrai milhares de turistas por causa do luxo e da história, que inclui um fato pouco conhecido. No século IX, Salerno foi o primeiro lugar da Europa Ocidental a fundar uma escola de medicina. Esta é a região da Toscana, que tem cerca de 250 quilômetros de litoral, conhecido como Costa Etrusca por causa dos locais deixados por esta civilização antiga. No meio do caminho está o Porto Marítimo de Livorno, o terceiro maior da Itália. Ele também atrai grandes navios de cruzeiro com milhares de passageiros que desembarcam para visitar cidades como Florença e Siena. Livorno começou a crescer em 1571, quando Cosimo, o grão-duque da Toscana, mandou os arquitetos transformarem um pequeno porto pesqueiro numa cidade renascentista ideal. Com isso, o porto passou a ser zona franca, garantindo séculos de fortuna como um próspero centro comercial internacional. Mas o sucesso do porto levou a uma catástrofe durante a Segunda Guerra Mundial, quando a cidade foi muito danificada por causa de bombardeios dos aliados, que lutavam para expulsar os alemães e cortar o abastecimento deles. Isso causou a destruição de belos prédios, inclusive da catedral.
A uns 10 quilômetros ao norte da costa se situa o pequeno balneário de Marina de Pisa. O local se desenvolveu no fim do século XIX, quando virou moda passar férias na praia. A cidade foi ampliada nos anos 1930. Ela fica na margem sul do Arno, um dos rios mais importantes do centro da Itália, depois do rio Tibre. Ele percorre 241 quilômetros e passa por Florença e Pisa, a próxima parada da viagem. Na boca do rio há um trabuco, um equipamento de pesca tradicional. Ainda não se sabe bem a origem dele, mas com certeza é originário de alguma cultura mediterrânea e pode existir há séculos. A rede é abaixada na água corrente até uma profundidade de cerca de 15 metros, quando os peixes sobem a costa. Quando a rede é puxada, os peixes são capturados. Pisa se situa nas margens do rio Arno. No século XI, a cidade tinha crescido a ponto de se tornar uma das 4 principais repúblicas marítimas da Itália. Na época, Pisa também era um centro comercial muito importante, pois controlava a frota mercante e a marinha do Mediterrâneo. Por causa do sucesso econômico, a cidade recebeu muitos investimentos. Essa riqueza criou um dos mais belos complexos arquitetônicos do mundo, a Piazza dei Miracoli, ou Praça dos Milagres. Talvez o local seja mais conhecido no mundo todo por causa da famosa Torre de Pisa, mas os outros prédios têm a mesma importância. A praça pertence à Igreja Católica e é considerada um lugar sagrado. São 4 grandes estruturas religiosas: a Catedral, o Campanário, o Batistério e o Camposanto. O Camposanto é um cemitério gótico amuralhado que dizem ter sido construído ao redor de um carregamento de solo sagrado da Terra Santa, trazido das Cruzadas pelo arcebispo de Pisa no século XII. Todos os anos, mais de 1 milhão de turistas vêm do mundo todo para visitar estes prédios impressionantes e admirar a idade e a beleza deles. O batistério, dedicado a São João Batista, fica de frente para a ponta leste da catedral. O prédio redondo e românico foi iniciado em meados do século XII. É o maior batistério da Itália e só é mais baixo do que a Torre de Pisa. A construção só foi concluída no século XIV, quando o último andar e o domo foram acrescentados no estilo gótico. O principal edifício é a Catedral, dedicada a Santa Maria Assunta. A construção começou em 1063 e serviu de modelo para o que se tornou o estilo arquitetônico românico pisano. No mesmo ano, a Basílica de São Marcos começou a ser reconstruída em Veneza, o que indica uma forte rivalidade entre as duas repúblicas marítimas para ver qual criaria o templo mais bonito e luxuoso. A construção do campanário, agora conhecido como Torre Inclinada de Pisa, começou em 1173 e ocorreu em 3 etapas ao longo de quase 2 séculos. 5 anos após o início da obra, quando a torre alcançou o 3º andar, o subsolo fraco e o alicerce raso fizeram com que o lado sul da torre afundasse. A construção foi suspensa durante 1 século, permitindo que o subsolo se estabilizasse e impedisse que o prédio tombasse. A obra foi retomada e os andares superiores foram construídos com um lado mais alto que o outro, criando uma curvatura no topo. Quando a torre foi concluída, a inclinação era de cerca de 1 grau ou 80 centímetros na vertical. Em 1990, a inclinação era de aproximadamente 5,5 graus. Então, para evitar uma possível queda, a torre foi estabilizada no fim do século XX. E com isso, a inclinação foi reduzida em 1,5 graus. Quando os turistas sobem no prédio, têm a estranha sensação de descer e subir ao mesmo tempo ao contornarem cada andar. A importância da Praça dos Milagres foi reconhecida em 1987, quando ela foi declarada Patrimônio Mundial da Unesco.
A Itália é famosa pela construção de embarcações há séculos. E em Viareggio existe um estaleiro que pertence à mesma família há quase 200 anos. Foi em 1825 que Giovanni Battista Codecasa e a família dele começaram a construir barcos de pesca, veleiros, canhoneiras e barcaças. Nos anos 1970, eles passaram a construir iates de luxo e agora são conhecidos no mundo todo pelas embarcações de aço e de liga leve com 30 a 70 metros de comprimento. Agora, cada barco é projetado segundo as especificações do cliente e pode custar milhões de dólares. De fato, um iate de 30 anos e 34 metros de comprimento estava à venda recentemente por quase 19 milhões de dólares. Só gente muito rica consegue comprar um barco desses e ainda pagar a tripulação e o custo de manutenção, o que dá em torno de 1 milhão de dólares por ano. Subindo a Riviera Italiana e passando por praias douradas e balneários, é possível ver as montanhas a poucos quilômetros. É nessas montanhas que se encontra uma das rochas metamórficas mais procuradas, o mármore. Estas são as pedreiras de mármore Carrara, que levam o nome da cidade próxima. Os romanos antigos foram os primeiros a usar esse calcário impecável para fazer monumentos duradouros como o Panteão de Roma. Nos milênios seguintes, a extração do mármore foi tão intensa nas mais de 650 pedreiras que a área produziu mais pedras que qualquer outro lugar do planeta. E o mármore ainda é exportado para o mundo todo. O mármore Carrara mais valorizado era o branco puro do tipo estatuário, o favorito de artistas e arquitetos durante a Renascença, inclusive Michelangelo, que esculpiu Davi com esse mármore. Mas no início do século XX, a pedra esgotou. De volta à costa, do outro lado de uma pequena baía, está o destino final da viagem, e talvez um dos lugares mais bonitos da Riviera Italiana: Portofino. Esta antiga vila de pescadores é uma joia italiana há muito tempo frequentada por pessoas influentes do mundo do entretenimento, da cultura e das finanças. Os navios de cruzeiro ancorados no litoral mostram a popularidade do lugar. Os passageiros vão ver as casas coloridas que contornam o porto e a enseada, com outras mansões espalhadas ao redor dos rochedos. O lugar parece um cenário de filme, e o parque temático da Universal Studios em Orlando chegou a reconstruí-lo, incluindo o porto, para fazer um hotel. Mas como quase toda a Itália, Portofino tem uma história que data do período romano. Plínio o Velho chamou o local de Porto do Golfinho, e o nome foi mudando até virar Portofino. Foi só no fim do século XIX que os turistas descobriram o lugar, que só era acessível a cavalo e de carroça. Com o tempo, os turistas começaram a ficar e a construir casas de veraneio caras. Até que nos anos 1950, o turismo havia substituído a pesca como principal indústria da cidade. E as casas à beira-mar foram se transformando em restaurantes e cafés. Entre os turistas estavam Winston Churchill, Rex Harrison, Clark Gable, Humphrey Bogart e Lauren Bacall, Groucho Marx e Ava Gardner. Todos se hospedaram no Hotel Splêndido, que antes foi um mosteiro beneditino, depois uma casa particular no século XIX, até virar um hotel de luxo em 1902. Desde 1935, nenhuma casa foi construída aqui, então Portofino ainda mantém o charme pitoresco. É mesmo um lugar perfeito para encerrar esta jornada.